Ilia Topuria questiona Jean Silva sobre treino com Charles do Bronx e o brasileiro rebate e fala que é melhor que o espanhol. Jean Silva falou que é melhor que o Topuria. E também tivemos aí o irmão do Topuria e o próprio Topuria revelando um plano aí muito ousado, um triplo cinturão, uma luta com Islam Makhachev na categoria do meio médio. Será que o cara tá sonhando alto demais ou será que ele tem chance? E também a aposentadoria do John Jones. O que tá rolando? Será que tem coisa aí nessa história? O UFC tá escondendo alguma coisa? Parece que sim. Será que o John Jones é a vítima ou é um covarde? A gente vai saber tudo o que tá acontecendo, pessoal. Hoje é o Giro de Notícias do UFC, aqui é sem enrolação. Só peço antes pra você fortalecer meu trabalho, não custa nada e ajuda demais. Peço pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, deixa o hypar também, ferramenta nova do YouTube, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Aqui você só sai ganhando. Acompanha tudo que rola no mundo do UFC, certo? Deixa o like, deixa o hypar, sem mais enrolação, bora ver o Giro de Notícias. Ilia Topuria questiona Jean Silva e o brasileiro responde. O Jean Silva, pra quem não sabe aí, se ofereceu pra treinar com o Charles do Bronx pra fazer o papel do Topuria. O Jean falou que sabe imitar o Topuria perfeitamente e isso chegou ao ouvido do espanhol. Perguntaram ali pro Topuria em uma coletiva de imprensa o que ele achava sobre isso, sobre o Jean Silva se oferecer aí pra ajudar o Charles e também sobre ele falar, né, que sabe imitar o Topuria perfeitamente, até as expressões faciais. E o Topuria respondeu, falou o seguinte, abre aspas, se ele sabe me imitar perfeitamente, por que ele não faz a mesma coisa dentro do octógono? Algo aí desse tipo. O Jean Silva apareceu em seu canal no YouTube e respondeu. Olha só o que o Jean falou. Tá aí, pessoal, canal do Jean Silva, vou deixar o link do canal dele na descrição. Pessoal, se inscreve lá no canal do Jean, dá essa moral lá, vai lá em peso, dá uma pausa aí no vídeo, nem precisa pausar, tá na descrição, só clicar lá, se inscrever, certo? E é isso, bora ver o que ele falou aqui. O Jean chegou com bons argumentos aí pra cima do Ilia Topuria. Aqui, ô seu sacana, eu fiz melhor que você, pai. Topuria lutou contra o Bryce Mitchell e deu luta. Tomou porrada sim, rapaz, tem que assumir, tomou porrada. Ficou tonto com as porradas que ele tomou do Bryce Mitchell, né? Tomou knockdown já na carreira dele dentro do UFC. Não aconteceu isso. E a minha luta com o Bryce Mitchell, quanto tempo durou? Quantas mãos eu tomei? Entende? As lutas dele, mesmo sendo pro nocaute, me diz quanto tempo durou. Não, de certa forma foi uma luta. Teve luta entre ele, né? E os outros adversários dele. Eu, com meus adversários, sinceramente, não tá tendo luta. Mas não porque os caras são ruins, mas sim porque eu estudo muito. E se ele quer saber de onde eu tirei isso, que eu sei imitar ele, das próprias lutas dele. Não é por mal, eu sei que o cara tá num sucesso absurdo, então eu vou... Isso se chama modelar. Pega quem faz bem feito e modele elas. Então, é o que eu tô fazendo no Topuria, entendeu? O cara tá num sucesso e eu tô modelando ele. Então, sim, eu sei imitar tudo que ele faz. Eu imito todo mundo durante meus treinos pra eu poder pegar várias... Não tenho vergonha de falar isso. Não várias armas, mas aprender com o gesto. O Topuria, eu sei que ele caminha e esconde o pé de trás pra jogar o direto, o cruzado. Eu sei que ele tem muita força no quadril dele. Então, quando ele erra o golpe, ele passa demais e acaba virando de costas. A gente pode ver isso até na luta dele contra o próprio Bryce Mitchell. Quantas vezes ele errou o golpe, praticamente virou de costas pro Bryce Mitchell, entendeu? Então, vamos ser sinceros. Outra coisa. Até pausar aqui, né, pessoal? Até dar uma pausa aqui, porque o que o Jean tá falando aqui faz muito sentido, hein? Primeiramente aí, mostrando muita firmeza aí, falando que estuda o estilo aí dos lutadores da categoria, né? Que estuda a fundo pra usar no seu próprio jogo. Muito interessante isso daí que o Jean tá falando, então dá pra ver que não tá de brincadeira, que ele realmente conhece aí muito bem o estilo do Topuria, falando aí detalhes bem específicos, né, pessoal? Ele vai mostrar mais um pouco aqui, e detalhe nessa observação que ele falou agora, do Topuria lançar o golpe e rodopiar. Vou voltar pra vocês verem aqui, na moral, presta atenção. Olha isso, ele vai jogar acho que o cruzado tão forte que ele vira, ele dá as costas pro Bryce Mitchell. Olha o quadril dele virando tudo. Olha o pé escondido. Olha o pé lateralizado escondido atrás. Direto agora. Oi? Não tô falando mal do cara, só tô dizendo que na minha visão eu tô bem melhor que ele. Olha isso. Such good pressure. E se você parar pra olhar, vocês verem toda hora o Topuria ele esquiva, só que a mão dele do lado da esquiva sempre abaixa junto com a esquiva. Olha isso. Às vezes nem sem esquivar, só a movimentação de cabeça dele. Olha a movimentação de cabeça dele. Ó, tá vendo? A mão abaixa junto, que é onde tá certo aqui, ó. Ó. Vai pro outro lado, a mão vai abaixar também, ó. Olha lá, ó. Lá, perceba, olha lá onde tá a mão dele lá, a mão direita. A outra dele contra o... Olha como ele abaixa a guarda, olha esse knockdown que ele toma. Speed advantage. And this one here really set the crowd on fire, chin on chin. Esse pegou em cheio, hein, pessoal? Ele entra, joga direto. Topuria joga direto também e volta cruzando, só que ele volta com a mão baixa, ó, direto, pra voltar com o cruzado. Really Ó, cruzado muito aberto. set the crowd on fire. Receba, pai. Toma Jesus essa. chama. E os únicos 2 knockdowns que ele tomou na carreira dele foi assim, fora do UFC e dentro do UFC. Então, rapaziada, essa é a minha resposta. E tá aí da onde eu sei imitar o cara, da onde que eu conheço tudo que ele faz. Tá aí, ó, tá dos vídeos da luta dele. Aí, pessoal, a resposta do Jean Silva aí com bons argumentos, né? Trouxe os argumentos aí pra cima
do Topuria, mostrando ali as brechas no jogo do espanhol. Abre o olho, Charles. Tá na hora aí de contar com o Jean pra esse treino aí. Vocês estão vendo, o cara sabe do que tá falando aqui. Aceita o convite, Charlinho. Já tá mapeado o jogo do Topuria. Só ingressar ali se o Jean fazer essa missão aí para o Brasil, todo mundo vai ficar feliz, hein? E é isso, o Jean aí também surfando no hype do Topuria. Aproveita, Jean, aproveita que o cara tá lá em cima, o nome do cara tá bombando. Só surfar no hype aí, quem sabe não sobra alguma luta, alguma coisa, vai saber, né, pessoal? Muito legal aí ver o Jean Silva em evidência também. E é isso, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Lembrando, se inscreve lá no canal do Jean e bora pra próxima notícia. Ilia Topuria vai subir de categoria? O cara nem lutou no peso leve ainda e já tá falando em uma possível luta com o Islam Makhachev na categoria do meio médio, pessoal. E isso, à primeira instância aí, né, se você escuta na primeira vez, parece até uma loucura, mas pode sim acontecer. Olha só o que rolou. Primeiramente, vamos ver o próprio Topuria falando sobre isso. Tem uma entrevista aí, num passado recente, do próprio Topuria confirmando esse plano. Olha só a entrevista. Topuria, o que você terá alcançado em 3 anos? Provavelmente, um campeão de 3 divisões do UFC. Sim, esse é o meu objetivo. Você não vai me ver na divisão do meio médio dessa forma, assim, magrinho, você vai me ver diferente. Sim, esse é o objetivo. Agora na divisão do peso leve, pegar o cinturão e depois subir para a divisão do meio médio. E agora, pessoal, mais recentemente, o irmão do Ilia Topuria, que também luta no UFC, Alexandre Topuria, falou o seguinte, abre aspas, o cenário perfeito seria o Ilia Topuria vencer e o Islam Makhachev também vencer na divisão do peso meio médio. E depois o Ilia lutar pelo 3º cinturão. Histórico, declarou aí o Alexandre Topuria via Henrique Gimeno, deve ser algum jornalista espanhol. Enfim, pessoal, esquece o jornalista espanhol. Olha só o que tá falando aqui o irmão do Topuria. Confirmando aí, né? Se ele tá falando isso daí, com certeza o Topuria deve conversar bastante com ele sobre isso. Aí começam os questionamentos. Será que o Ilia Topuria ia dar conta do recado na categoria do meio médio? Na minha opinião, se for contra o Islam Makhachev, ele tem sim totais chances de vitória, porque o Islam é maior que ele? É, mas ainda não é uma diferença tão discrepante de tamanho assim. Agora, se o Topuria lutar com o Rakhmonov da vida, até mesmo o próprio Ian Gary, aí a gente já tá falando de uma diferença absurda de tamanho, mas pode ser que sim, se o Islam Makhachev for campeão, o UFC tá ficando sem saída, pessoal. O próprio John Jones aí anunciou sua aposentadoria recentemente, ontem, tá falando aí que já terminou, que não vai mais lutar, parece, e o UFC tá ficando sem luta pra esse ano. A luta que todo mundo queria ver, querendo ou não, é a luta do Islam Makhachev com o Ilia Topuria. E se essa luta acontecer na divisão do meio médio, com uma chance aí de um possível 3º cinturão, seria uma luta estratosférica. Só que entram várias questões, né, pessoal? Pô, a categoria já tem vários desafiantes. Será que o UFC daria essa regalia toda ao Ilia Topuria? Muitos outros questionamentos. É isso, deixa aí sua opinião, o que você achou dessa ideia? Acha que o Topuria pode se tornar triplo campeão do UFC na divisão do meio médio em cima do Islam Makhachev? Eu acho que ele já tá sonhando alto demais, mas se vencer o Charles e o Islam também vencer, aí a história fica próxima. Essa luta pode sim acontecer. Deixa aí nos comentários o que você achou. E bora pra última notícia. John Jones anuncia a sua possível aposentadoria de uma vez por todas. O John Jones, pra quem não sabe, tá lá na Tailândia fazendo um reality show, curtindo a vida, de acordo com o próprio John Jones. Ele apareceu em seu Twitter aí, discutindo com fãs, falando que tá vivendo a vida, que tá tranquilo, e foi cobrado sobre a luta com Tom Aspinall. Falaram que ele ia perder o cinturão. Nesse nível já, que ele tá enrolando tanto que vai perder o cinturão. Por quê? Porque o John Jones falou que não quer lutar. Olha só o vídeo que vazou do John Jones falando, abre aspas, já terminei, quando questionado aí, né, sobre a sua carreira, sobre o seu futuro. Well, man, I'm excited to see you. Eu tô animado pra te ver de novo, irmão. Sabe, cara, você ainda tá ativo. Você ainda tem 10 anos ainda de carreira. Ele tá falando que você tem 10 anos ainda de carreira. Não, cara, eu já terminei. Depois desse vídeo, foi uma enxurrada de comentários. Alguns apoiando o John Jones, falando que ele tá certo, que ele não deve mais nada a ninguém. E outras pessoas falando que ele é um covarde, que ele deveria enfrentar, sim, o Tom Aspinall. E o John Jones falou o seguinte, ele apareceu em seu Twitter e declarou que as pessoas estão cobrando o lado errado da história, que eles têm que cobrar o UFC, porque o John Jones, de acordo com ele mesmo, já tinha deixado muito claro ali as suas intenções para o UFC e que o UFC ficou escondendo essa situação. O que será que o UFC tá escondendo? Boatos que essa luta aí, né,
do Tom Aspinall e do John Jones e até a do Islam Makhachev do Topuria traria um novo contrato para o UFC com as redes de televisão, com alguma emissora. E agora o UFC acabou aí ficando sem poder de barganha. Imagina só, eles vão assinar um contrato novo e os caras falam lá: e aí, qual que vai ser o evento do ano? Aí, por exemplo, vai assinar com o Netflix, né? Tem esse boato. Qual que vai ser a luta que a gente vai fazer, por exemplo, a luta de inauguração? John Jones e Tom Aspinall. Aí os caras falam: pode ser, estamos negociando. E aí, na hora do vamos ver, essa luta aí nem tava perto de acontecer, pelo menos é o que tá aparecendo. Enfim, são muitas coisas que estão envolvidas aí nessa história. E você, o que você acha? Acha que o John Jones é um covarde ou não? Acha que ele fez certo aí em estar protegendo o seu legado? Deixe sua opinião nos comentários, certo? É isso, pessoal. Bora pro resumo aqui. Tivemos Jean Silva falando sobre Ilia Topuria, respondendo, né? Primeiramente, ele se ofereceu pra treinar com o Charles, falou ali que sabia imitar o jogo do espanhol, e o Topuria apareceu respondendo, falando que ele não sabia nada, que se fosse assim ele ia fazer igual dentro do octógono, e o Jean apareceu aí trazendo bons argumentos, falando que estuda muito Ilia Topuria e não só o Topuria. Os outros adversários também, pega as coisas ali que servem pra ele e adapta para o seu jogo, por isso que ele conhece o jogo do Topuria. E se ofereceu pra treinar com o Charles, o jogo tá mapeado, vocês viram aí ele mostrando as brechas do Topuria e explicando aí de maneira bem convincente. Enfim, o que você acha? Acha que o Charles tá vacilando? E também, depois na sequência, tivemos aí o irmão do Topuria falando sobre ele tá mirando esse triplo cinturão, uma luta com o Islam Makhachev na categoria do meio médio, e o próprio Topuria já tinha falado sobre isso. O que você acha dessa história? Acha que o Topuria tem chance de se tornar triplo campeão ou já tá viajando demais? E pra finalizar, John Jones anunciando aí a sua aposentadoria. Ele fugiu, é covarde ou tá certo, tá defendendo o seu legado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Quero agradecer também a sua audiência. Deixe seu like, pessoal, fortalece muito, não custa nada. Também se inscreva aqui no canal. Aqui você acompanha tudo o que rola no mundo do UFC. A gente vai ficar por aqui, tá rolando vídeo novo na tela, só clicar e conferir o último giro de notícias. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.